Olá pessoal, tudo jóia? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais dinâmico, tá? Eu tô no carro trabalhando, porque os mandados estão se acumulando e eu tenho que trabalhar. Aí vocês vão ficar pensando, ela tá trabalhando assim, soltinha, sem máscara, sem nada. Que nada, pessoal, tá tudo aqui, ó, luva, máscara, tudo aqui comigo, tá? E é o seguinte, como muitas pessoas aí ficam com dúvida quando eu falo de penhora de bens, eu vou aproveitar e contar para vocês sobre um mandado aí que eu fiquei meio que a semana aí quase trabalhando nele, tá? É um mandado de penhora de bens. E é um mandado livre de penhora de bens, tá, pessoal? E eu aproveito para falar desse assunto que muita gente me pergunta quando eu falo de penhora. O mandado livre de penhora de bens é aquele em que o oficial de justiça ele tem uma certa liberdade aí para penhorar os bens. Tá? O oficial de justiça ele pode chegar na casa da pessoa e se ele encontrar aí bens penhoráveis, ele pode fazer essa penhora livremente. Tá? É claro que sempre respeitando aí a lei da impenhorabilidade, tá? A gente tem sempre que ficar de olho nas determinações da lei 8.009, que é a lei que cuida aí do bem de família, mas que também protege aí uma série de outros bens que a pessoa tem aí no interior da residência, tá? E eu cheguei nessa casa, pessoal, era uma casa muito grande, uma mansão mesmo, situada aí num bairro bem nobre de São Paulo, e realmente tinha muita coisa na casa, tá? E logo na entrada, no jardim da casa, já tinha uma obra de arte que, por coincidência, eu até conhecia aí de um escultor muito famoso. E é claro, pessoal, aquilo lá é uma coisa altamente penhorável, tá? É uma obra de arte, um bem supérfluo, um bem que com certeza ia cobrir o valor da dívida. Então, assim, é um bem altamente penhorável. Acontece o seguinte, pessoal, que essa devedora aí da ação de execução, o que acontece? A dívida era contra a empresa dessa devedora. E aí, eu não sei por qual motivo aí, eu teria que analisar melhor o processo. Ao longo do tempo da tramitação do processo, o juiz achou por bem transferir essa dívida da pessoa jurídica para a pessoa física da sócia, tá? Então aí a gente teve uma desconsideração da personalidade jurídica e a dívida passou a ser dela, da pessoa física, tá? Dessa devedora. Acontece o seguinte, essa devedora, ela me chamou e ela explicou o seguinte, pessoal, que na verdade ela havia se casado com aquela pessoa que eu estava lá no endereço, na casa, que a casa pertencia a esse marido dela e que aqueles bens que estavam lá não eram dela, mas sim dele, tá? Bom, deixa eu estacionar aqui agora, que daqui a pouco eu vou descer ali, tá? E daí o que acontece? Ela me disse mais o seguinte, que ela tinha se casado com aquela pessoa, com aquele senhor, sob o regime da separação de bens e da separação obrigatória de bens. Por quê? Porque quando ela havia se casado com ele, ela tinha aí os seus 40 e poucos anos e ele 77 anos, tá? E ela me disse que assim, que ela estava, quando se casaram, ela já tinha esse problema da empresa, estava com muitas dívidas e tal, e que quem tinha todo o patrimônio realmente era ele. E daí o que eu fiz, pessoal? Eu pedi para ela então duas coisas. A certidão de casamento e também o certificado daquela obra de arte, tá? Por quê? Para saber quando ela tinha sido adquirida. Porque eu poderia muito bem dizer para ela assim, olha, está na sua casa, a presunção é de que tudo que está aqui foi adquirido com esforço comum de ambos.
né? Então, teoricamente, eu poderia fazer aquela penhora daquele bem, ou pelo menos da parte ideal dos 50% que caberia a ela. Mas realmente ela me apresentou o certificado de aquisição da obra, porque as obras de arte elas têm isso, né? E realmente comprovava que ela havia sido adquirido somente pelo esposo e antes aí do casamento deles, meses antes do casamento. E realmente eu não fiz a penhora daquele bem, tá, pessoal? Então daí a importância, né, de tudo que envolve aí o trabalho do oficial de justiça, que não é só chegar na casa e dando cumprimento à ordem e fazendo as coisas. O oficial de justiça, ele precisa realmente fazer também uma análise, tá, para saber se aquela penhora que ele está fazendo não é ilegal. Pessoal, desculpa aí o mau jeito na gravação hoje do vídeo dessa semana, tá? Mas é isso aí, os mandados foram se acumulando, a situação em São Paulo ela não tá fácil, ela tá realmente complicada, muitos casos aí de coronavírus, mas o trabalho da justiça é essencial, né, pessoal? Então, é isso, galera. Se gostou, deixa um likezinho, tá? Ficando alguma dúvida, manda pra mim que eu respondo. Até mais então, até o próximo vídeo.